Quem estiver assistindo aí, manda um oi. Preparem um café de vocês aí, que a gente já vai. Só estamos esperando o professor Jonas. Sim. Eu e o Márcio aqui. O Márcio é o técnico. Nosso técnico. Sou técnico do Cajão. Diretor técnico. Tem 2 comentários. Vai mandando aí, que eu não vou conseguir ler os comentários. Aí não dá. Só esperando o professor chegar pra gente começar. Qualquer hora ele aparece aí, né? Quem que tá assistindo, consegue ver? Consigo. Na verdade, é só a Kátia, o Renan, o João. Oi. Oi pra todo mundo aí. Olha, agora apareceu um bem rápido, um comentário bem rápido. Não era comentário, era só uma coisinha aqui. Deixa eu tirar. 11 pessoas. Boa noite pra todo mundo. Estamos só esperando o Jonas entrar. Professor Jonas. Pronto. Agora que eu vi o professor Jonas chegar. E aí? Aí, Vitória tá ajeitando o microfone dela por enquanto. Aí por enquanto vai ser só a gente. Sim. Entendeu? Sem problema. Ela voltou. Perdão pelo atraso, eu que atrasei aqui nas coisinhas aqui do vento. Então, agora a live vai ser com vocês e até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Ô, Vitória, como é que você tá? Bom. Ótimo, tô ficando senhor. O pessoal tá chegando aí na live? Hoje essa live, né, com o professor Jonas, nosso querido professor do colegiado. Você sabe que eu não estou sendo irônica. Todo mundo já viu o rádio dele, com certeza. Bom, não, já tá todo mundo aqui. Já tá geral aqui, só esperando o senhor. Tem muita gente aí? Tá? Posso começar? Você que sabe. Tá. Bom, vamos lá, né? A gente está aqui com o professor Jonas Paixão, docente do Departamento de Filosofia e Ciências Humanas da Unifap, né? Que contempla o nosso curso de Geografia, fez mestrado em Geografia com foco em Política Territorial na UFPA, e tem pesquisa centrada em desenvolvimento e centralidade de cidade média, geopolítica e geografia política. Agora, deixo a palavra com o senhor para se apresentar de maneira mais pessoal. Ok. Pode Gente, ser? boa noite. Vocês que estão aqui acompanhando essa live. Nesse tempo de telerelacionamento, de relacionamento à distância, que a crise nos impôs, através do distanciamento. E isso é uma novidade para a maioria de nós, mas a experiência, para mim, não é um problema, é um desafio, e eu aceitei vir para cá conversar com vocês. E é um prazer tê-los aqui, nos ouvindo, nos acompanhando, né? E meu nome é Jonas Pastana da Silva, essa enorme família Silva que está no território brasileiro. Eu sou formado, minha graduação é em Geografia, eu sou aluno da Unifap, me formei na Unifap, entrei em 97, saí em 2001, e logo fiquei como professor substituto. Depois tivemos um processo pré-efetivo, onde eu entrei, e fiz meu mestrado na UFPA. E nosso campo de mestrado, nossa linha foi desenvolvimento regional, mas com dinâmica territorial, na verdade. E aí eu centrei minhas investigações, né, desenvolvimento de cidade média e centralidade, polarização de cidade média e impactos que tem na economia, né, nos fluxos, nos processos, né, no desenvolvimento local, né. E, para além disso,
assim que nós terminamos o mestrado, nós concentramos o nosso foco de estudo e pesquisa em geografia política, geopolítica, debate de relações internacionais. É isso que nós temos como preocupação neste momento, tá bom? E eu escolhi a temática, os meninos me procuraram, o CAGEL, a geografia me procurou, os alunos, já que eles estão promovendo esse café geográfico, né? Isso é um jantar, na verdade, geográfico. E aí eu me preocupei em falar sobre a crise, né? Sobre desenvolvimento, alternativa a desenvolvimento, porque ninguém escapa desse debate. Esse debate é inescapável nesse momento da história, e por isso se fez necessário fazer uma reflexão sobre isso. E para nós da Amazônia, fazer esse tipo de debate é fundamental, é importante, porque a Amazônia, como o Nordeste, são regiões talvez mais carentes de desenvolvimento, né? E, perdão, em função disso, há uma urgência aqui para pensar desenvolvimento agrário, urbano, né? Seja colocar a região efetivamente nas relações de produção dentro de um patamar em que possamos escapar daquelas lógicas de relação de exploração, de centro, de periferia, né, que efetivamente tem, digamos assim, dominado a vida na Amazônia, né? Eu acredito que esse é um problema que precisamos enfrentar, precisamos debater, precisamos fazer essa reflexão permanentemente, né? Então, eu achei interessante o tema, achei uma boa reflexão dentro desse jantar geográfico. Não é melhor café, sabe? Que café mais racional. O jantar é para guloso, né? Gente que quer comer muito e comer cedo, né? Tá certo? Então, falar de desenvolvimento é se preocupar com a Amazônia, né? Eu sou filho da Amazônia, minha história, que é uma história de migração do campo para a cidade, né? Eu sou paraense, né? Nos arredores da região metropolitana de Belém, né? Ali perto de Castanhal, em São Domingos, a terra da pororoca. E uma das razões do nosso deslocamento, nosso êxodo rural, é atrás desse dito desenvolvimento, atrás de escola, atrás de universidade, atrás das oportunidades que o país não consegue diluir por todo o território, né? Já que o desenvolvimento ele não alcança de forma igual o território nacional, né? Ele é seletivo, como diz a maioria dos pesquisadores em geografia e em outras ciências que se concentram em reflexão sobre o território, sobre o desenvolvimento, né? Então, pensar em desenvolvimento é contar um pouco das nossas histórias, né? Refletir um pouco da vivência de cada um aqui, tá? Então, é também entender como as cidades se organizam, né? E é entender como é que o país se estruturou, como é que as coisas estão se dando nas últimas décadas, sobretudo neste século XX. Juarez está dando boa noite Juarez, Lara Cardoso, boa noite, é um prazer vê-los por aqui. Tem alguém que falou da minha risada, né? Risada clássica. A risada é uma risada estranha, que tu quer dizer, né, Michel Castro? É essa a ideia da risada, né? A mamãe sempre dizia isso e meus irmãos também sempre falavam que era uma risada que assombra, que assusta, né? Enfim. Então, nós, para falar de desenvolvimento, é importante, portanto, fazer esse resgate do que é essa história
da Amazônia, né? Como é que a Amazônia se configurou, como é que a Amazônia se estabeleceu, como é que as cidades da Amazônia efetivamente vem desenvolvendo as suas rotinas, a sua vida, por assim dizer, né? E nesse sentido, nós precisamos estar refletindo a respeito de como o desenvolvimento vem se dando, mas falar também de desenvolvimento é pensar como é que as crises vão recortando o desenvolvimento no mundo, e neste caso, na Amazônia e no Macapá. Né? E antes de qualquer coisa, é importante, portanto, localizar a ideia da crise. Né? Que crise é essa? Né? Qual é a escala dessa crise que nós estamos experimentando agora? Antes de qualquer coisa, é importante dizer que a crise na história do nosso modo produtivo, do sistema capitalista, faz parte da sua essência. O sistema capitalista ele entra em crise permanentemente, principalmente crise de superacumulação. Né? Então, esta é uma crise que é uma crise atrelada também a um momento de, digamos assim, de travamento do capitalismo financeiro, né, pela sua essência, mas uma crise que está aí por conta também de razões sanitárias. Né? Então, uma escala dessa crise é uma escala sanitária, uma dimensão sanitária. Né? Obviamente que crises como a de superprodução, a de superacumulação, enfim, elas estão permanentemente caminhando no interior do capitalismo. Né? E esta aqui é uma crise que foi potencializada pela pandemia, pela Covid. Né? Mas você já tinha crises em andamento desde 2008, com o subprime nos Estados Unidos, né? Aquela bolha que se estruturou nos Estados Unidos, que já era um sinal de que o capitalismo financeiro apresentava sinais de crise, ou seja, já estava anunciando crises que eventualmente iriam se constituir. Né? Então, uma dimensão da crise é uma dimensão genética do capital. Ele entra em crise, inevitavelmente. E a outra dimensão é uma dimensão sanitária, uma dimensão de saúde pública, que a crise ganhou. Né? E uma outra dimensão da crise é a própria forma como o capital vem se desenvolvendo no território, nos países, nas nações, por assim dizer. Então, você vai ter países onde você tem profunda desigualdade, né? Onde a estruturação da economia se dá de forma, obviamente, desigual e precária em várias partes desses países, e países com economia mais robustas, que conseguem dar uma resposta mais rápida para essa crise, né? Para esse esgotamento, por exemplo, das relações de compra, de consumo, que faz com que se promova uma quebradeira de empresas no interior da economia nacional, da economia de vários países, entendeu? E, ora, isso faz com que a crise tenha uma escala também espacial distinta, né? Uma crise espacial, uma dimensão, melhor dizendo, espacial distinta, né? Porque ela alcança os territórios de uma maneira desigual. Né? E aí você precisa compreender como isso vai afetar as regiões. Tá? Yane, prazer em vê-la por aqui, saber que você está bem, bem-vindo, tá bom? Então, gente, nesse sentido, pensar a crise é você pensar como o modelo econômico atual se deu, né? Então, vamos lá entender primeiro a dimensão da crise do capital. Veja, nós estamos vivendo a era do capitalismo financeiro. Há uma supremacia do capital financeiro sobre o capital produtivo. Ou seja, nós temos uma economia real, que é a economia que produz, né? Aquela da indústria, da fábrica, aquela do camponês, aquele camarada que produz no campo, tá certo? Esse indivíduo que está no interior da cidade produzindo, enfim, que está gerando produto propriamente dito e serviço, né? É uma economia que está atrelada à economia industrial, à dimensão do campo e à dimensão dos serviços urbanos também na cidade. E tudo isso está debaixo de uma regência do capitalismo financeiro. Né? Esse capitalismo financeiro, obviamente, que ele
acabou subjugando a estrutura da economia mundial e fazendo com que uma série de produtores, de donos de indústrias, enfim, acabasse abandonando a economia real ou reduzindo o investimento na economia real e indo para o mercado de ações, capital financeiro, para as bolsas de valores. Esse é um dos elementos de crise, efetivamente, né? Porque, veja, se você tem um número cada vez maior de antigos industriais que estão agora no mercado de ações, no capital financeiro, e esse capital ele não se reverte efetivamente em economia real, em produção propriamente dita, ou seja, ele não produz uma sandália, ele não produz uma garrafa, mas ele simplesmente é um capital que se replica nas bolsas de valores, você tem, obviamente, uma espécie de escassez, uma desmobilização da base industrial de muitos países, de mundo, né? De mundo. E aí você acaba, nesse sentido, acabando esgotando a capacidade produtiva de muitos países. Isso fez com que alguns países dessem conta de capturar essa base produtiva nos seus territórios, que é o caso da China. A China deu conta de se transformar no locus da produção. Ela é a indústria do mundo. Então, você veja, você tem uma crise de abastecimento, por exemplo, de EPIs agora, durante a Covid, porque basicamente só a China que os produz, né? Ora, um país como o Brasil, que já produziu uma série de coisas, avião, enfim, o carro, o gel, nos últimos 40 anos ele desmobilizou a sua indústria nacional totalmente, e agora você não consegue produzir coisas elementares como equipamento hospitalar, os equipamentos de segurança. Você tem um quadro grave de desmobilização, de desindustrialização nacional. Então, essa é uma das razões da crise fundamental, porque aí você tem também uma crise de emprego, porque você acaba ampliando a concentração, na verdade, de quem pode ganhar dinheiro, na mão daqueles que já tinham dinheiro, que agora estão no mercado de ações, efetivamente, né? E esse mercado de ações, ele é profundamente seletivo. Ele é uma bolha, portanto, ele acaba não chegando na economia real, né? Então, esse é um quadro da crise, da própria estrutura do capitalismo moderno, desse capitalismo financeiro que se estabeleceu. Outra coisa é que esse capitalismo dominado pelas finanças, pelos bancos, sobretudo, no Brasil, ele tem um reverberamento estranho. Por quê? Porque você tem aquilo que nós chamamos de dívida pública, de serviço da dívida, que é quando o Estado brasileiro ele faz um enxugamento dos caixas dos bancos, é isso que nós estamos enfrentando, ou seja, à medida que você tem dinheiro, chamado dinheiro vadio, que não é invertido na produção propriamente dito, ele tem que se replicar, é preciso que ele seja ampliado. Então, quem é que faz esse investimento nos chamados grandes banqueiros, né? É o Estado brasileiro. Ele empresta esse dinheiro e promove, na verdade, o retorno para aí através do serviço da dívida. Eu empresto um dinheiro vadio, que são as chamadas operações compromissadas. Esse dinheiro vadio, que poderia ir para a indústria, para a produção propriamente dita, para a economia real, não vai. Ele é um dinheiro vadio, um superlucro dos grandes bancos. O Estado brasileiro, ele empresta esse dinheiro, enxuga esse dinheiro e reverte através de juro para esses grandes empreendedores, esse sistema financeiro. Então, isso acaba colapsando a capacidade do país de produzir, de ter autonomia produtiva, e você tem uma economia inteira basicamente submetida àquilo que nós chamamos de capital financeiro, né? Obrigado, professora Juscelene, um grande abraço para a senhora, obrigado por estar aqui. Dito isso, à medida que você tem este modelo de capitalismo financeiro que submete, subjuga a atividade produtiva e subjuga o Estado nacional, você tem um ambiente de crise. De crise no sentido de que o Estado foi capturado pelo sistema financeiro, pelo capitalismo financeiro. E o Estado que no passado ele acabava promovendo algum regramento nessas relações
do capitalismo financeiro. Ao contrário, agora ele faz parte do regramento do capitalismo financeiro. Ele foi absolutamente capturado por isso, e toda a política de Estado é uma política capturada pelo sistema financeiro e que, portanto, se desconecta daquilo que nós chamamos de economia real, né? Você tem agora um Estado que não inverte, um Estado que não consegue interferir na economia, um Estado que absorveu um neoliberalismo ortodoxo profundo, esse que está aí posto. E, de outro lado, você tem o discurso de que o mercado daria conta disso, de resolver o problema, que não precisava do Estado. O problema é que a economia brasileira ela já vem cambaleando há algumas décadas, né? E a crise da Covid nos mostrou que só o Estado dá conta de socorrer um quadro econômico em que você não tinha uma economia robusta, como se dizia, tanto que o Estado brasileiro está tentando socorrer uma série de empresas, tá certo? Prova de que, diante de uma crise, o mercado não dá conta, não tem solução para isso. É assim, foi assim em 1929, na maioria das crises do capitalismo, é o Estado que socorre. Na crise do subprime, em 2008, nos Estados Unidos, o governo americano teve que socorrer, obviamente. Então, o comportamento do Estado brasileiro é um comportamento, na verdade, de ser parte da crise, não se transformar numa solução possível para essa crise, né? É um Estado que foi capturado pelo capitalismo financeiro, que não apresenta uma alternativa para isso que está aí. Por quê? Porque ele assumiu essa concepção do capitalismo financeiro de que a economia, o futuro nosso, seria um mercado de ações, em que o dinheiro faz dinheiro, né? E que você, na verdade, tem uma economia baseada em sinais do sistema financeiro, e não na produção de sandálias, de tecidos, enfim, e de produtos biotecnológicos da Amazônia, enfim. Isso vem diminuindo. Isso é uma parte da crise que explica os 14 milhões de desempregados por conta da desindustrialização, que a Covid deve ampliar profundamente agora, tá certo? Então, esse é como o Estado brasileiro se comporta diante da crise, de como a crise está posta, como ela está colocada, né? Outra coisa importante nessa crise é entender que essa crise ela atinge as regiões de maneira desigual, né? Por quê? Porque o capitalismo ele é seletivo, ele atinge o território de uma maneira seletiva, e é aquilo que o nosso grande Milton Santos dizia, que a difusão do período técnico, científico, informacional, ela é seletiva pelo território, né? Pelas regiões, né? Então, isso faz com que cada região vá se ressentir, os lugares possam se ressentir de uma forma diferenciada. Agora, você imagina regiões já empobrecidas, regiões já massacradas, com esta crise de ordem sanitária, uma crise de ordem econômica e uma crise de ordem política, que no Brasil tem um quadro específico, né? Nós temos uma crise política aqui séria, que consegue influenciar a política de saúde, a nossa rotina, o nosso humor. Todo dia você acorda, ou você, se não acorda vendo, você dorme vendo algum tipo de promoção gratuita da crise que o governo brasileiro promove, que vem de alguns dos poderes, ou do poder judiciário, ou do executivo, ou do legislativo, que explica que parte da nossa crise tem a ver com aquilo que nós chamamos de comportamento das nossas lideranças, né? Ou seja, de configuração das nossas elites, ou o comportamento de como a inteligentsia brasileira se comporta. Parece que a crise política também é resultado de uma incapacidade da elite brasileira de desenvolver uma expertise para promover a governança aqui. Então, esse é outro quadro da crise que se conjuga com esta crise econômica, social, esta crise sanitária que a Covid trouxe efetivamente, né? Então, isso são os primeiros elementos daquilo que eu estabeleci na nossa apresentação, que é a crise atual e as alternativas para
o desenvolvimento local, né? Por que é importante falar em desenvolvimento local? Porque ela vai atingindo essa crise, esses locais, ela vai atingindo esses lugares, como eu disse, de uma maneira diferente. Veja o Nordeste, caso do Ceará. O Ceará, no caso da região metropolitana, Fortaleza é uma região que ela recebe muitos turistas, né? Então, você tem uma dimensão da proliferação da Covid-19 que tem muito a ver com a chegada de turistas, por exemplo, em Fortaleza. A Secretaria de Saúde do Ceará apresenta sinais de que, enquanto não se fez o controle do aeroporto, da entrada e saída de turistas, você não conseguia ter uma capacidade de monitoramento melhor de entrada do vírus, enfim, de expansão do vírus, né? Inclusive, eles tiveram uma enorme preocupação em fazer testes já no aeroporto, que tudo indica que não foi possível fazer com segurança. Isso porque estas cidades do Nordeste, como Fortaleza, elas têm uma abertura para o mercado do turismo distinta, por exemplo, de Macapá, de Belém do Pará, que não tem essa perspectiva. Então, veja que a crise sanitária, ela atinge de forma distinta essas regiões, tá entendendo? De outro lado, a crise política atinge de uma maneira parecida. Veja que eles tiveram lá no Ceará uma crise enorme com a polícia militar, que alguns dizem que tem a ver com o tensionamento político entre governo estadual, governo federal, enfim. É uma crise política que chegou naquela região e, naquele momento, eles conseguiram contornar. Um abraço, professora Eliane Cabral. Sempre um prazer também contactá-los, né? Eu vê-los, já que não podemos estar juntos um do outro. Então, essas crises nas regiões e nos territórios são distintas, né? Alguns territórios que têm uma tradição também de organização no serviço de saúde, eles conseguiram pelo menos retardar a crise, né? Veja os números do Sul, os números do Paraná. O Paraná agora que começou a ter problema, Rio Grande do Sul conseguiu fazer um zoneamento eficiente sobre o território, até porque tem essa capacidade de fazer gestão no seu território, e aí você tem, portanto, uma crise lá que foi melhor gerenciada, foi feito um controle mais eficiente disso, o que não é igual no Rio de Janeiro, cuja configuração do território seja marcada pela injustiça territorial, por aquela acomodação na cidade que é profundamente desigual, que é profundamente desorganizada, ou seja, você tem um território marcado pela pobreza, marcada por falta de habitação, e aí, neste caso, você enfrentará, obviamente, uma difusão muito maior da Covid, né? É aquela reflexão do circuito superior e circuito inferior da economia espacial que o nosso Milton colocava, né? Ou seja, esse circuito inferior da informalidade, da precariedade, da irracionalidade, de uma racionalidade que está fora do circuito da economia formal, ele é mais aberto para a precarização, as grandes favelas, né? Então, você não tem condição de fazer o controle sanitário com eficiência nessas áreas sem um outro comportamento de política de Estado nessa região, porque o circuito inferior espacial é marcado pela desagregação, pela informalidade, pela falta de equipamentos urbanos, o que permite a difusão do vírus mais eficiente da crise, portanto, impactando esse território de uma forma mais acentuada. Veja que você tem problemas de abastecimento de água nesses morros, né? Então, veja que é uma crise sanitária que vai impactar o Rio de Janeiro, Recife, vai impactar Belém do Pará, a região metropolitana, de uma forma distinta, tá certo? De uma forma distinta. Agora, a região norte, de outro lado, também tem as suas dificuldades e ela vai experimentar a crise também com as suas peculiaridades. Veja, nós temos na região norte uma precariedade nos equipamentos médicos, né? Na capacidade de administrar as enfermidades, as doenças, que é crônica. Você que me ouve sabe que se você tiver algum problema de saúde grave, e se você tiver condição, você quer sair. Se você está numa paz, quer ir para Belém. Se você está para Belém, você quer ir para São Paulo, para Brasília.
porque nós temos um problema aqui obviamente, de hierarquia dos serviços médicos baseado na funcionalidade das cidades, das metrópoles, das cidades médias, das pequenas cidades da Amazônia, certo? Você tem problemas de saúde no Afuá que não são resolvidos no Afuá, ou vem para a cidade média, para Macapá, se não tiver o serviço em Macapá, obviamente vai-se a Belém, né? Recorre-se a Belém, obviamente. E isso faz com que você tenha uma incapacidade, uma dificuldade aqui na região de enfrentar essa crise sanitária, né? Outro problema é o tratamento de água. Você tem um problema grave aqui da população na Amazônia e grande parte do Brasil, mas no Macapá especificamente, você não tem a população que tem acesso à água, por exemplo, esgoto, enfim, saneamento básico. E o vírus já deu notícia de que ele pode ser encontrado no sistema de esgoto, né? Então você tem uma outra dificuldade, que é uma dificuldade de saneamento básico, que acaba dificultando a nossa reflexão, ou melhor, a nossa gestão dessa crise, tá certo? Então, essa é uma das dificuldades, né? Então, você tem crises que vão chegando na região de uma maneira desigual. A crise também emperra o desenvolvimento nessas diferentes regiões, porque o comportamento, ou melhor, aquilo que nós chamamos de estrutura de desenvolvimento para nessas regiões é desigual, né? Então, veja, você tem no Centro-Oeste um agronegócio pujante que consegue se recompor, provavelmente com mais facilidade na sua estrutura econômica, porque vai conseguir vender para a China e para os Estados Unidos. Mas isso não é verdade quando você vai refletir, por exemplo, Fortaleza ou Pernambuco, em que o turismo já dá sinal de retração. Então, a estrutura econômica dessas regiões também serão, o comportamento, a retomada de crescimento e desenvolvimento dessas áreas também serão desiguais. O que dizer de uma cidade, por exemplo, do Mato Grosso, ou de Goiás, ou do sul do Pará, que mantém as suas exportações para a China, para os Estados Unidos, e uma cidade como Recife, como Fortaleza, que depende do turismo, algum setor dessas cidades que vai depender do turismo, e o turismo, nesse momento, tem uma estagnação. Então, essas estruturas, esse tecido econômico também, ele é responsável por uma das dificuldades para condiciona esse emperramento, digamos assim, para essas regiões retomarem, esses territórios retomarem o devido desenvolvimento, tá certo? Mas e a Amazônia, especificamente? E a Amazônia e a crise? O que é que nós podemos falar da Amazônia Norte como amazônicas? Ou você que chegou, que adotou a Amazônia aqui, nós temos muita gente na universidade, na Unifap, que adotaram a Amazônia, que estão aqui, professores que estão aqui, que vieram nos ajudar, e aqueles que já são da Amazônia, enfim. Nós percebemos que é preciso que a Amazônia tenha um tratamento específico. Isso não seria um comportamento aqui de nós somos especiais, nós precisamos que o Estado brasileiro, que a elite brasileira olhe de forma diferente. Não é uma questão de comportamento coitadista, por assim dizer, mas é uma questão de reconhecer que este território aqui, ele ainda não entrou num processo de justiça territorial, né? A Amazônia, ela sofre daquilo que nós chamamos de injustiça territorial, muito acentuada, como sofre o interior das metrópoles brasileiras, como sofre grande parte do Nordeste, enfim. E como a Amazônia, ela entra no circuito da economia global com um papel distinto, importante, e sempre fornecedora de matéria-prima indispensável para o funcionamento da economia brasileira e do mundo, é preciso pensar para a Amazônia mecanismos novos, de possibilidades novas nesse momento da crise. Como é que a crise vai nos afetar e quais as alternativas que a gente precisa adotar? Primeiramente, que a crise nos afeta porque ela paralisa muitas economias que já viviam de forma precária, né? Você paralisa determinadas atividades que já tinham certas dificuldades nessa região. Veja, como é que a crise afeta a vida dos camponeses na Amazônia, nesta região. Veja, como é que as barreiras sanitárias
que foram estabelecidas impedem a venda, por exemplo, de pequenos produtores, na região do Jari, professora Kátia Rangel. Então, essas são possibilidades para a gente pensar como é que nós poderemos imaginar recuperar a capacidade de fazer fluir a produção do campo para a cidade em tempos de crise, de pandemia, em tempos de saúde pública, né? Como é que, por exemplo, que aquele que produz, que faz apanha o açaí, ou cata o açaí no interior, ele consegue chegar no Porto de Santana em segurança, né? Você tem um protocolo no porto que possa receber este produtor de açaí, fazer um teste de Covid para esse indivíduo, ou então, se ele porventura entrou em crise porque não conseguiu mais vender o seu açaí nessa região da Amazônia, qual a política que o Estado ou alguma empresa pode entrar como associação, ou o Banco da Amazônia pode ser uma base de fomento para ajudar esse produtor no interior da Amazônia, né? Então, essa crise ela vai afetando os setores que já eram sensíveis na região amazônica. Veja, nós temos uma necessidade enorme na Amazônia de uma espécie de autonomia na geração de energia elétrica, né? E aí eu imagino que nós teremos uma alta dos preços depois da Covid, né? Depois da Covid. Pensar em alta de preço na energia elétrica, né? Na Covid, seja ela na cidade, nessas regiões rurais, é também pensar para a Amazônia os modelos fotovoltaicos de geração de energia nessa região. E nessas regiões onde a energia elétrica não chega, pensar isto como uma política que condiciona a existência dessas comunidades, nessas áreas. Que, veja, você tem áreas distantes na Amazônia que, por exemplo, vendiam açaí, você tem uma redução no consumo de açaí, você já tem uma precariedade disso, você tem, portanto, uma redução no custo de vida, uma precarização no custo de vida dessas comunidades tradicionais da região, e aí estabelecer, por exemplo, um pequeno grupo gerador, ou pequenas células fotovoltaicas que possam gerar energia para dar capacidade para essas populações seria uma das saídas para criar mais autonomia na produção dessas regiões. Então, eu acredito que a crise ela vai impor desafios novos para ou renovar os desafios antigos que nós temos para a Amazônia. E, sobretudo, para o Amapá. A professora Kátia está falando aqui a respeito das populações tradicionais na bioeconomia, e são pontos que eu quero abordar aqui. Já estou finalizando essa fase da nossa fala, mas dizer que alternativas, e esse tema é um tema audacioso, eu fiz com essa proposta até para ouvir o que vocês têm também a dizer, trocar reflexões, é dizer o seguinte, que as alternativas para enfrentar a crise passam exatamente por um debate que recupera aquilo que é a vocação, digamos assim, da Amazônia, algumas das vocações. Pensar para a Amazônia, efetivamente, economia criativa. Vamos pensar, primeiramente, nesta massa de trabalhadores urbanos, aquilo que o Mangabeira Unger chama de massa de trabalhadores urbanos, ou de trabalhadores que têm uma necessidade de emergir, de empreender, de fazer alguma coisa que não fazem, porque não existe uma espécie de uma expertise na elite brasileira e na governança brasileira que possa meramente qualificar essa mão de obra. Você tem um problema de preparação, de qualidade de mão de obra, de escolarização, o que cria uma dificuldade, por exemplo, de preparar essa mão de obra que está aí reprimida, né? Que precisaria ter algum tipo de preparo para conseguir ter condição de enfrentar um momento de crise, para ter habilidade nesse momento da economia criativa. Economia criativa você tem, por exemplo, as redes sociais, essa habilidade dos jovens de lidarem com redes sociais, que pode ser formalizada melhor para que isso se torne, de uma forma mais organizada, uma maneira de rendimento, né, de empreender.
Jonas, mas tu está falando aqui só uma reforma do capital. Eu não disse que eu ia propor aqui uma revolução para o capitalismo. A gente pode pensar em outro momento, mas nesse momento eu estou pensando alternativas dentro do capitalismo, tá certo? Dentro do capitalismo. É que eu não estou fazendo também avaliação de mérito, o que eu concordo, o que eu não concordo com o capitalismo, se eu quero, se eu não quero. Eu estou dizendo que, nas circunstâncias atuais, nós precisamos efetivamente fazer alguns ajustes para preparar essa população emergente, principalmente jovens, na cidade, que urge por trabalho, né? Economia criativa implica em você resgatar setores que já começam a aparecer, e dar vazão para isso, né? Olha, você tem influência digital, que faz parte da economia criativa, você tem produtor de design que está no interior da economia criativa, que isso pode ser potencializado, e você pode pensar a partir de influência digital com uma reflexão, um recorte na Amazônia, na Ilha do Marajó, nos rios especificamente, como é que a Secretaria de Turismo, o SEBRAE, poderiam orientar e potencializar isso. Resgatar, por exemplo, o SEBRAE, fazer uma aproximação com o SEBRAE, governos, universidades, escolas, para pensar como, eu estou me referindo a este jovem que, porventura, está indo para o mercado. Estou falando de desenvolvimento, tá bom? Então, pensar como é que, por exemplo, um jovem desse que sai da universidade poderia ir para o SEBRAE para aprender a empreender e aprender a ter o entendimento da economia criativa. Nesse sentido. Eu preciso pensar em design a partir, por exemplo, das formas espaciais da Amazônia, né? Eu preciso conceber designs de lustres, eu preciso conceber design de móveis rústicos, de cadeiras na região, a partir daquilo que eu tenho na Amazônia, das cores da Amazônia. Então, pensar em economia criativa é uma alternativa para o desenvolvimento local, nesse sentido, para essas populações urbanas, principalmente para jovens, né? O jovem que sai da geografia, né? O menino que sai dominando o geoprocessamento, que sai dominando a produção de mapa, nós o formamos e de lá em diante não existe nenhum acompanhamento para esse camarada. No máximo, ele vai para o interior do Estado, né, se trabalhar no Estado, mas o Estado não absorve todo mundo. E aqueles que não vão trabalhar no Estado, não serão funcionários públicos, o que faremos com eles? Que o serviço público é uma outra alternativa ao desenvolvimento local, esta já consolidada historicamente, mas que o modelo neoliberal do Paulo Guedes vem questionando, vem tentando desmanchar, desestruturar. Que daqui a pouco eu falo nisso, né, também. Então, pensar nesse jovem que domina, por exemplo, geoprocessamento, cartografia, como é que ele pode sair da universidade se ele não quero ficar no interior do Estado, não quero ser um técnico, um tecnocrata do Estado a partir do conhecimento geográfico? Seria a universidade uma mediadora de uma parceria com o SEBRAE para ensiná-lo a empreender, onde trabalhar, fazer o georreferenciamento das áreas inundáveis de Macapá, por exemplo, tá certo? Estruturar pequenos grupos, associações, os coletivos de alunos, agora bacharéis egressos em geografia, coletivos que pudessem estruturar um projeto de georreferenciamento das áreas mais sensíveis de Macapá e Santana e apresentar um produto de política pública. A geografia estaria fazendo uma contribuição, o Estado estaria consumindo um produto, nós exerceríamos um papel social importante, que é levar soluções para a cidade, para a comunidade, e nesse sentido, você está emancipando economicamente esses jovens, essas pessoas, né? Então, essa ideia aí é refletir sobre como, no ambiente da economia criativa, nós poderemos pensar essas alternativas para o desenvolvimento local, aqui, tá certo? Isso no interior da cidade, né? O Estado brasileiro pensar em se refazer, eliminar aquela aberração do teto dos gastos, retornar à urgente necessidade de fazer investimento.
Como pode um Estado que está diante de pandemia, 14 milhões de desempregados, mão de obra jovem, desocupada, se dá o direito de dizer que vai continuar fazendo manter um teto de gastos? Que a palavra nem é essa. Na verdade, eles sequestraram a ideia de investir no país, no território, na população, e criaram um outro adjetivo e chamaram-se de gasto. Na verdade, não é gasto. Eles estão tirando investimento. Né? Então, pressionar o governo federal, governos estaduais, acabar com essa invenção neoliberal do teto dos gastos, e o Estado voltar a ser um indutor em setores da economia que ele pode fazer. Ele pode fazer. Tá certo? Porque é isso que vai dar condição para o Estado, como agente público, ser um indutor do desenvolvimento territorial e com rebatimento local na vida das comunidades, na vida de populações, por exemplo, na cidade e no campo. Então, o Estado precisa ser chamado para isso. É necessário contestar e questionar esse modelo neoliberal que o capitalismo financeiro tomou, né? O destino da nação. O destino da nação foi sequestrado por esse modelo, essa supremacia da financiarização da economia, e sequestrou a capacidade do Estado de ser o mediador e o indutor de atividade econômica. E mais, o sistema financeiro também promove um empobrecimento violento nestas empresas que, no momento de pandemia, não conseguem manter suas pernas para o desenvolvimento, ou melhor, para a atividade econômica. Perdão. E isso faz com que hoje possamos pensar e dizer o seguinte: olha, para o desenvolvimento local ser retomado, é necessário retomar o Estado como um investidor na economia, como indutor de desenvolvimento econômico. Tá certo, gente? Então, no campo da economia criativa é isso. Incentivar jovens à produção de softwares, aplicativos, né? Eu acredito que é importante dar mais vazão para isso. Há muitos jovens na universidade com ideias, que pode sair da geografia e produzindo soluções através de softwares, aplicativos que possam solucionar nossas necessidades, dar resposta para isso na cidade. Veja uma coisa simples, mas que nós da geografia poderemos estar propondo. Você quer marcar uma consulta no hospital? Você que não tem plano de saúde, enfim, sabe o que eu estou falando. Você quer marcar uma consulta, sei lá, no hospital desse, você quer fazer uma internação num desses hospitais, você tem uma enorme dificuldade, enorme. É como se você não tivesse para isso cidadania. Se você quiser fazer uma operação financeira, você tem uma série de aparatos tecnológicos para o teleatendimento. Mas se você quiser fazer uma atividade no campo da sua cidadania, isso não é possível, porque um hospital público, por exemplo, ele não disponibiliza programas que você tenha ou soluções que você tenha para acessar, que você não tenha que estar se expondo aos velhos modelos. Tá certo? Por exemplo, agora no momento de Covid, você ser obrigado a ir numa UPA dessa. Você precisa ter aplicativos e soluções que você possa contactar. Eu sei que isso já está sendo feito, mas eu sei que isso pode ser amplificado. Você contactar a UPA, contactar o médico, manda o agente fazer algum tipo de teste, algum tipo de avaliação, ver se você está com febre, os sinais são esses, deixe o medicamento na sua casa, para isso manter a ideia do isolamento social. Então, essas são soluções que passam por respostas tecnológicas, respostas que podem ser geradas pela universidade, em diversos cursos, diversas áreas de formação, com caráter tecnológico, né? Essa é uma delas. Isso na cidade. Agora, do ponto de vista das alternativas para o desenvolvimento local no campo, gente, estou dando só algumas ideias aqui para a gente refletir. Eu diria que no campo você precisaria pensar, no campo eu digo aquilo que o Ariovaldo Bailey nos chama de produtor agroextrativista, né? O nosso campo tem muito a ver com isso, com a produção agroextrativista na Amazônia. E aqui na região do Amapá, nós temos isso de uma forma muito marcante, o produto agroextrativista, né? Algo que eu recuperei na minha dissertação de mestrado. Então, você tem esse camarada, esse produtor que produz a farinha, que produz o milho, que vende o açaí, que eu ainda há pouco citava, a comunidade que fornece o óleo da castanha, enfim, é necessário que o Estado brasileiro, que o governo do Amapá,
possa descer agora para retomar agendas que são demandas históricas e dívidas históricas do Estado brasileiro com essas comunidades. Comunidade do Laranjal do Jari, comunidades na margem da BR, da 156, o que é que elas produzem, como eu posso potencializá-las? Nesse momento de carência, o Estado criou uma linha de compra de produtos dessas comunidades. Por exemplo, você agora... A feira do produtor, não sei como ela está funcionando, mas à medida que acalmar a pandemia, eu creio que a feira do produtor será retomada com grande força, né? Ou seja, não seria importante o Estado fazer a compra, nesse momento, dessa produção e ter uma outra forma de distribuição de venda, ou o Estado mediar a maneira como esse produtor chega com o seu produto ali naquele local, cuja proposta sanitária possa superar aquele modelo de conjugamento, de junção de pessoas sem nenhum critério. Me refiro à feira do produtor, né? Ou seja, uma política de deslocamento desses produtores que possa ser acompanhada com base em segurança sanitária. Essa é a primeira coisa. A outra coisa são os insumos para esses produtores rurais. Ora, você tem um consumo na cidade que caiu drasticamente dessa produção. Como é que eu faço para garantir que essas populações não entrem em necessidade econômica? Insumos. É necessário. É necessário financiar, então é necessário que o BASA recrie suas antigas linhas de crédito de juro baixo para essas populações, ou que sejam retomadas aqui as velhas propostas de agência de fomento, mas com capacidade de capilaridade realmente nessas comunidades, né? Que a agência de fomento vá até essas comunidades, mande seus técnicos, conheça a necessidade dessas comunidades, ajude essas comunidades a se organizarem em coletivos, em associações, enfim, para que eles consigam produzir. Mostre os mercados que essas comunidades podem acessar, crie mecanismos de articulação entre a produção e o mercado que essas comunidades podem acessar efetivamente. Veja o caso dos produtores de óleo de castanha, ou então de óleo de andiroba. Eles produzem para o mercado local, basicamente, mas é possível que o governo do Estado, SEBRAE, universidade, possa organizá-los, ajude a se organizar, acessar outros mercados. E acessar outros mercados significa manter a lógica de produção dessas populações tradicionais, respeitando os seus modelos de gestão, melhor, de manejo ambiental clássicos, consagrados ao longo das gerações dos séculos, ao longo das gerações, que fez com que a floresta estivesse de pé, o rio mantivesse os estoques de peixe, porque a maneira e o tratamento dessas comunidades tradicionais com os recursos naturais os trouxe até aqui. Então, toda e qualquer mediação que o Estado vai fazer, que as empresas vão fazer, precisa se manter dentro daquelas práticas ambientais que nós recomendamos na academia, que os ambientalistas recomendam. Isso implica dizer que é necessário nós darmos vazão para um modelo de desenvolvimento baseado em bioeconomia, baseado em sustentabilidade, e um modelo que faça recuar ou coloque no devido lugar o velho modelo desenvolvimentista, né? O velho modelo de desenvolvimento baseado na história de derruba a floresta, tira a madeira e depois bota o gado. Copo do Homem-Aranha, vocês gostaram? Que é do meu filho. Então, essa ideia de você pensar para cá o modelo de desenvolvimento que recupere o comportamento das populações tradicionais e respeite, é reposicionar o tratamento que o Brasil dá aqui no Amapá e em toda a Amazônia para o modelo da monocultura tradicional. E aí você tem que tocar algumas feridas básicas, né? Olha, o agronegócio, ele tem lugar no Brasil. Nós não temos como pará-lo, obviamente. Eu não sou deste grupo que nós precisamos parar o agronegócio, mas é necessário criar alguns modelos de invólucros para que o agronegócio se estabeleça. Eu preciso respeitar esses territórios das populações tradicionais. Eu preciso investir nas populações tradicionais. Eu preciso subsidiar essas populações tradicionais com tecnologia, com insumos agrícolas, entendeu? E eu preciso, sobretudo, ajudar na organização dessas
essas populações tradicionais e faz com que elas acessem ao conhecimento para poder dar vazão à sua produção, tá certo? Sistema de patentes. Você tem um produto que é extraído produto médico, que é extraído de determinada comunidade e que tem ocorrência numa determinada região do Marajó. Por que você vai para a comunidade, né? Então, nós precisamos pensar em mecanismos de assegurar que essas populações que estão nesses territórios tenham algum benefício daquilo que é extraído das suas regiões, das suas áreas. Então, são alternativas para o desenvolvimento local, tá certo? Biotecnologia, setor de cosméticos naturais. É preciso que a Amazônia, que o governo do Amapá, que aqui na região, você tenha como prioridade pensar no desenvolvimento de cosméticos naturais a partir da extração de forma tradicional dessas populações. É a Foz do Mazagão, é a região do abacate da Pedreira, qual é a comunidade, o que é que se produz lá, do mel da Pedreira, e a região, é a área lá da manteiga do cacau, do caciporé. Então, são produtos que devem ser extraídos e pode ser extraído de uma maneira segura da Amazônia para que essa população consiga comercializar e mantenha as suas práticas e mantenha a sua base econômica segura. Tá certo? Desse jeito você não abre a floresta para derrubada, para plantio disso, daquilo, ou expansão indiscriminada do gado, enfim. É necessário pensar esses modelos. Eu creio que a bioeconomia, que o cosmético são alternativas para os cosméticos naturais, são alternativas para o desenvolvimento local. A comercialização numa escala organizada, que dê conta de montar um place de oferta de produtos naturais a partir dessas populações tradicionais no Amapá, dos ribeirinhos, desses camponeses que verdadeiramente consigam acessar o mercado e possam ser respeitados nas suas práticas. E que o Estado crie mecanismo de protegê-los, de perder a terra, do conflito com o grande produtor, que na expansão muitas vezes se dá de forma agressiva e violenta nessas áreas, né? Então, são alternativas para o desenvolvimento local que vai alcançar estes grupos que estão em crise, gente. Essas são reflexões assim bem panorâmicas que eu trouxe para nós refletirmos aqui nesse momento com vocês, ok? É isso, eu paro por aqui a minha live, falei muito, falo demais, vocês sabem. É uma panorâmica que não me propus a estar citando obra, livros, enfim. É mais uma conversa para a gente estar aqui dialogando com vocês. E aí, professora Kátia, aquelas suas reflexões você pode fazer aqui. Você fez algumas reflexões interessantes para a gente conversar que eu acabei não conseguindo acompanhar na totalidade. Quem mais quiser. Tá bom, gente? É isso. Podemos abrir para as perguntas. Ok, professor. A internet da Vitória está meio ruim agora, mas temos só uma pergunta, eu acho que foi até pelo tempo, que foi do... deixa eu ver... Foi do Yuri Ferreira. Correto. Tá aí. Yuri Ferreira está perguntando, seria, como diz o Darcy Ribeiro, neoliberais querem um Estado incapaz de intervenção na economia que não seja para beneficiar os ricos. Olha, Yuri, o Estado ele foi criado, na verdade, pelos atores hegemônicos, né? Então, ao longo da história, você não conseguiu criar pacto de classe, né, sociais. As suas classes vivem em luta. Isso faz com que o Estado ele seja criado para atender determinados segmentos, né, que são aqueles mais abastados, aqueles que conseguem acessar, mexer na legislação, mexer nas regras, tensionar o Estado para atender os seus desígnios. E isso faz com que o Estado, no momento de crise agora, ele realmente ganhe esse contorno de forma mais clara ainda, porque nós não percebemos nenhum movimento, especialmente o governo brasileiro, em criar alternativas para essas regiões de desenvolvimento que estão carentes, enfim. Por quê? Porque a vocação do Estado é para socorrer os mais ricos, primeiramente. Eu não vejo nenhum grande crime em socorrer quem é rico. Eu entendo que o problema está em você não socorrer
essas demandas urgentes das populações pobres, porque isso é promover justiça social e cidadania. Certo? Ok, professor, temos aqui um comentário do Augusto que é muito pertinente, que se eu poderia comentar um pouco sobre ele. Sim, Augusto. O que falta realmente é incentivo de políticas públicas para que o produtor possa desenvolver e seguir efetuar as vendas de seus produtos, buscando também, não somente no Estado, mas também buscando novas áreas para que possa ser até mesmo comercializada internacionalmente. Hoje, com a tecnologia que se tem, um ensinamento, curso pode se desenvolver tudo isso, basta ter incentivo mesmo, com certeza. Essa é uma ideia básica, e o Sebrae é muito importante para isso. Eu entendo aí que é importante uma parceria das universidades com o Sebrae tornar-se mais democrático, né? O Sebrae ganhar, por exemplo, sucursais na periferia, né? As secretarias estarem nas periferias mais presentes, orientando. Muita gente quer, na verdade, fazer alguma coisa, mas tem uma política básica é a difusão do conhecimento, né? As pessoas não conseguem. Quem está na periferia não consegue fazer alguma coisa porque não tem o conhecimento. E quem está no campo, que tem o que vender, não sabe para onde vender. E aí as secretarias de desenvolvimento, de planejamento, né, empresas, ONGs, têm esse papel importante. Mas para isso tudo tem que ter conhecimento. Eu acho que Embrapa, Sebrae, universidades têm um papel importante nesse sentido. Olha, a Embrapa é fundamental porque ela dá o subsídio técnico para isso. Mas é necessário que a Embrapa também tenha braços que possam expandir para as pequenas atividades, né? Que ela possa também orientar. Sabe aquela experiência da Ematé, no passado, na década de 80, era um pouco disso, porque havia esse entendimento de que as pessoas tinham que produzir, mas não sabiam como comercializar, por onde começar, e o conhecimento dos processos é fundamental. O que mais? Como o senhor acha que o Brasil e o Amapá também vão proceder após a pandemia? Essa é uma pergunta difícil, viu, Eric, de responder, porque nós temos dissonância entre governo federal e governos estaduais. Mas vamos lá. O governo federal é aquela balbúrdia, né? 3 ministros, o que está aí se quer uma campanha de prevenção contra a Covid, o Ministério da Saúde tem. Então a gente não conta muito com o governo federal como as coisas estão aí. Ele mandou dinheiro para os estados. Em alguns estados a corrupção acabou dilapidando esse dinheiro. Em outros estados, às vezes, a crise no interior da pandemia fez com que eles não conseguissem investir adequadamente, né? Mas para depois da pandemia, né? Depois da pandemia, vamos pensar no mundo depois da pandemia agora, a partir desse momento, eu acredito que você, primeiramente, ter condição de fazer no Amapá uma soltura gradual dos processos. A gente quer fazer na marca, porque está todo mundo precisando. Muita galera sem dinheiro, eu entendo. Isso é reconhecido, até porque o dinheiro não chegou para todo mundo, ou se chegou foi insuficiente, ou o modelo de como ele foi distribuído também não conseguiu dar resposta para essas demandas de quem estava precisando. As pessoas querem sair, querem voltar a trabalhar, mesmo quem está com seus salários em casa quer voltar a trabalhar, porque é uma questão da essência do indivíduo, quer restaurar seus relacionamentos. Então, isso faz com que o Estado do Amapá tenha um desafio que é respeitar os critérios, gradual, viu qual atividade pode ser liberada, como pode ser liberada, os horários, como faz isso. E nessa questão é aquilo que a OMS recomenda, fazer teste, localizar os grupos de riscos, né? Aqueles que estão mais expostos, talvez fazer ajustes em algumas arquiteturas de prédio para você conseguir desenvolver determinados trabalhos. Imagina, por exemplo, nós aí na Unifap, o prédio ele tem determinada arquitetura, e você teria que ter mais ventilação nas salas de aula para os professores trabalharem. Como é que faz isso? Mexendo na arquitetura. Então, são coisas que o Amapá precisa estar pensando, está entendendo? Os ônibus no Amapá, como é que nós vamos fazer?
A alternativa seria você ter, se não uma maior quantidade de ônibus, você ter, na verdade, um fluxo, intervalo de tempo mais curto entre os ônibus para que as pessoas possam circular em menor quantidade, mas sem perder o horário do seu trabalho, do seu serviço. Então, seria uma alternativa para a fluidez, tá certo? Ou então criar o esquema da carona solidária, né? Carona solidária, você sai com um, leva mais um, odor no seu carro. Desse jeito, você acabaria tirando uma pessoa do ônibus. São saídas que o Estado deveria pensar do ponto de vista da gestão da mobilidade na cidade. Entendeu? Então, dependendo do que você vai tratar, você tem saídas distintas para esse período aí, na pandemia. Né? Agora, nesse momento que ainda nós não chegamos na queda dessa curva, mas você já chega num ponto em que já está se liberando as atividades, até por conta da pressão, mas tem que ter saída para isso. Tá certo, Eric? Ok, professor, temos mais 2 perguntas aqui. Ok. Duas do Wellington. As 2 são dele. O Wellington é da geografia, o Wellington, é? Wellington, o que seria fundamental para um desenvolvimento social e econômico de fato ocorresse no Amapá? Olha, o primeiro lugar, Wellington, é que nós precisamos descobrir nossas vocações. E nossas vocações a gente planejar é o que nós queremos para cá. E planejar é fazer isso de forma com que a equipe qualificada, que escute as demandas da população. Acho que os propostas de planejamento no Brasil, no Amapá, né, o projeto de desenvolvimento, melhor dizendo, nunca se ouve, aliás, as demandas locais, os setores. E essa escuta, essa ouvidoria, ela se dá por setores. Ou seja, o que é que a movelaria, o setor de movelaria precisa? Para você pensar uma política de desenvolvimento local, é você ter um serviço de ouvidoria nos setores, entendeu? Ouvidoria para projeto econômico. A novelaria que é o quê? Certo? Essa é uma pergunta. Serviço de construção civil, pequenas empresas, médias, qual a demanda? O que é que se pode ajudá-los nesse sentido? Então, a primeira coisa é isso, você pensar nesse sentido. Os profissionais liberais, advogados, donos de clínica, de estética, enfim, os empreendedores individuais, quais são as demandas? É demanda por conhecimento, é demanda por fomento, dinheiro, né, financiamento de alguma máquina, enfim. Se você tiver um serviço de ouvidoria para ouvir essas demandas, você consegue pensar o desenvolvimento econômico mais eficiente para o Amapá. Aqui, normalmente, nós vivemos de surto, né? A Berta Beck tem uma das últimas obras, antes dela morrer, a querida Berta Beck, que é a Urbe Amazônica, a Urbe Amazônica. E ela diz que a cidade da Amazônia vive de surto. O que é surto? Chega um projeto, a cidade cresce, depois que o ciclo termina, acaba o surto de desenvolvimento. Certo? Mas um desses casos. Você teve um surto aí do manganês, 50 anos. Acabou, pronto. O que é que nós temos? A Serra do Navio e essa ferrovia fantasma, que estão roubando os ferros da ferrovia, que estão desaparecendo, pelo menos é o que eu vi, eu não posso afirmar, né? Já ouvi relatos. Está desaparecendo, é melhor dizendo, roubando não, está sumindo, que dizem. Então você tem a ferrovia, o que restou, e você tem o município que vive o dilema da maioria dos municípios da Amazônia. Então você precisa, na verdade, para isso, entender vocações. O que é que pode se fazer? Depois dessas vocações, você tem os instrumentos de desenvolvimento. Um deles é investimento público do Estado, não tem jeito. Infraestrutura é um deles. Nós temos um problema portuário que não foi resolvido. O aeroportuário, felizmente, tivemos um avanço, criou o Porto Novo, mas o hidroviário não foi resolvido. Precisamos ter um porto, ter uma outra racionalidade, por exemplo, na navegação, deslocamento daqui para Belém, de outros lugares, enfim. Nós precisamos também resolver nosso problema de asfaltamento das nossas principais rodovias. Então, são formas para se pensar desenvolvimento econômico urgente, tá certo? E dar vazão para esses empreendedores, para esses camaradas que têm ideia para os coletivos. Você tem coletivos, por exemplo, no Bailique,
pessoas, por exemplo, que tiram o óleo de andiroba, que eu sei. Vamos potencializar esses coletivos? Você tem escritórios de advogados, né? Você tem, sei lá, uma pequena empresa de consultoria de geógrafos que fazem consultoria para georreferenciamento. É necessário potencializá-los, ajudá-los na organização das empresas, enfim, mostrar mercados fora e entre o Sebrae, que eu dizia ainda há pouco, para instrumentalizar isso. Entendeu? Tem um grupo de geógrafos que quer, por exemplo, montar uma empresa de consultoria para analisar o perfil do solo, né, e ajudar comunidades tradicionais para potencializar o cultivo da pupunha, de alguma outra coisa. Como é que eles se organizam? Entendeu? Como orientado? Porque ele sai com conhecimento técnico, como bacharel, como licenciado, mas ele não sai com esse conhecimento de gestão de negócio. Entendeu? Então, essas seriam as possibilidades de desenvolvimento econômico. A outra coisa de desenvolvimento social, gente, é efetivamente você ter políticas para educação, segurança, as coisas básicas que nós temos demanda. É necessário ter condição para que nós qualifiquemos a mão de obra. Mão de obra qualificada é uma das condições de desenvolvimento social, tá certo? No campo e na cidade, você qualificar a mão de obra, você permitir acesso à cultura, você permitir acesso a conhecimento, é uma das condições para o desenvolvimento social. Permitir que a sociedade se organize, que jovens se organizem, permitir isso. Então, eu acredito que uma retomada de formação de mão de obra, formação cultural dos jovens é um dos grandes passos para o desenvolvimento social, que ninguém gosta de falar porque acha que isso é assunto distante, não é não. Isso é urgente. Ou se faz isso, ou se constrói alternativas paliativas para isso. Ok, Wellington? Ok, professor. Temos outra pergunta do Wellington também. E ele falou que é de direito. Legal, direito. Ele já é formado já. Correto. Diante do avanço do agronegócio na região, como isso se reflete nas realidades de desenvolvimento das comunidades agrícolas e propriedade da terra ou no campo? Nós temos no Brasil todo um histórico de conflito, né, Wellington, entre os grandes produtores e os pequenos agricultores, os camponeses. Essa é uma demanda que o Brasil não quer resolver. Não quer resolver. Ele trata como caso de polícia, basicamente ele se coloca ao lado do agronegócio, e o meu discurso não é um discurso também de negação do agronegócio, de tratá-los como criminosos. Eu entendo que eles têm lugar no Brasil, mas é necessário que o Estado possa mediar essa relação efetivamente. É inconcebível alguém do agronegócio chegar, tomar a propriedade de um pequeno produtor sem uma mediação do Estado para impedir isso, né? Para que o Estado consiga fazer um zonamento adequado, olha, dizer, o agronegócio, você vai até essa região aqui, ela precisa ser mantida, porque tem uma comunidade tradicional grande aqui. E aí você faz um zonamento. Acho que uma das primeiras coisas, Wellington, no Amapá, é você respeitar o zonamento ecológico e econômico, que foi começado há alguns anos no Amapá e foi parado. Esse zonamento ecológico e econômico, ele orientava quais atividades poderiam ser desenvolvidas em determinadas regiões do Amapá. Isso, para alguns, é uma ameaça, atraso, mas não é, porque isso racionaliza o uso do território, isso racionaliza como a dinâmica de desenvolvimento vai se dar no território. E aí você tem, por exemplo, a possibilidade de respeitar a propriedade da terra no campo do pequeno produtor, quando, por exemplo, um grande produtor chegar numa área onde o zonamento diz, olha, você não é para estar nessa área, porque é uma área mais dedicada a outro tipo de cultivo. Isso facilitaria para o grande produtor, se o zonamento ecológico e econômico fosse respeitado, o posicionamento desse grande produtor numa área onde você não teria esse conflito. Olha, aqui você tem o título da sua terra, você pode desenvolver a sua atividade do agronegócio dentro dos limites da legislação ambiental. Obviamente, Wellington, na minha avaliação, não há como parar os dois segmentos. Olha, eu vou negar o agronegócio aqui, eu vou só dar vazão para o camponês. Mas não é possível também negar a existência do camponês para que o agronegócio tenha vazão. É necessário racionalizar o processo e respeitar os limites do ecossistema. Acabou o cerrado, acabou. Os limites são esses aqui, de produção. Nós vamos avançar nessa floresta de terra firme, de igapó, até uma reserva que é importante, biodiversidade, nós vamos avançar. Não.
o zoneamento ecológico econômico diz que essa área pode ser explorada de outra forma. E não pode ser derrubada para tirar madeira, para depois colocar o gado. Acho que é uma questão de racionalidade. E aí, Wellington, eu retomaria uma reflexão, que é da Berta Beck, que a história de dividir, Wellington, a Amazônia em 3 Amazônias. Uma Amazônia ocidental, que é a Amazônia lá do Amazonas, de Manaus, baseada na biotecnologia, baseada na bioeconomia, tá certo? Em que a economia seria economia verde, muito enraizada nesta produção, na comercialização de produtos, por exemplo, cosméticos naturais. Lá seria um dos polos, mas tem vazão para toda a região, inclusive aqui, como alternativa para o desenvolvimento local. A outra Amazônia seria uma Amazônia central, que seria essa Amazônia que pegasse da região de Santarém até a região ali de próximo de Belém, enfim. Ela pegaria uma região central, pegava o sul do Pará, que seria uma região do agronegócio, do agro, basicamente no Brasil. É uma região onde o agro já está consolidado, você tem como recuperar o solo, você tem como manter essas atividades, manter o agronegócio dentro dos limites da legislação ambiental e fazer um sistema, obviamente, de manejo dessas grandes áreas, né? E aí você deixaria esta região, por exemplo, da Amazônia aqui, o oriental, que somos nós, o Amapá, o Pará, para esta atividade aqui mista. Você tem aqui também algum tipo de agronegócio, né, com uma atividade menor escala no sul do Pará, e você tem uma atividade profunda de também economia, de economia verde, uma dimensão mista, tá certo? Considerando que essa aqui é um tecido metropolitano, porque tem Belém do Pará, tem uma população gigantesca, então teria que pensar em políticas para populações urbanas especificamente. Isso faria com que você tivesse uma capacidade melhor de gerir as 2 formas de negócio, um braço baseado no manejo ambiental, na bioeconomia, e um braço baseado no manejo e desenvolvimento da agropecuária, do agronegócio, administrando adequadamente isso. Agora, como fazer isso se o Brasil tem uma cultura de violação de regras, né, de legislação ambiental, sobretudo de truculência, de conflito? É realmente um Estado que pudesse se impor com conhecimento, com fiscalização e com gerenciamento de crise. E as elites brasileiras recuaram, entenderem que se elas não cuidarem desse país, esse país não subsiste, os ecossistemas também não subsistem, não adianta. Ele é esgotado. É isso, Wellington. Professor, chegamos agora à última pergunta, tá bom? Correto. Do Daniel Borges. Fala, Daniel. Boa noite, Daniel. Daniel lá da noite, né? Ele, talvez minha pergunta fuja um pouco do foco do debate, mas vamos lá, ele diz, uma das coisas que mais me incomoda como cristão é uma certa idolatria dentro da igreja em torno do presidente, a ponto de muitos arriscarem suas vidas em manifestos pró-Bolsonaro e passarem 24 horas do dia defendendo no Facebook, né? Na sua visão, o que fazer para esse povo, para que esse povo tenha um pouco mais de lucidez e se torne mais crítico em relação ao governo, né? Isso estando dentro da igreja. A pergunta dele está no campo da geografia política, da geopolítica, da religião, né? Eu vou fazer uma correlação com o debate que eu estou fazendo, viu, Daniel Borges? Primeiramente que esse é um quadro da nossa crise, viu? Isso é uma crise social. Eu trabalhei basicamente crise econômica, crise sanitária, mas eu não trabalhei crise social, porque ela já vem sendo refletida bastante. Mas o conflito, na verdade, a polarização faz parte do nosso quadro de crise social e política. A crise política nossa e a crise social tem a ver com esse processo de leitura das lideranças políticas nossas. Então, veja, nós temos populismos dos mais variados.
Por exemplo, o pessoal que está me ouvindo, tem muita gente de esquerda aqui, que você não gosta quando eu digo isso, mas eu digo que eu não tenho medo de dizer essas coisas. Nós temos um populismo de esquerda em torno do Lula, tá certo? E nós temos um populismo de direita, da extrema-direita, em torno do Bolsonaro, tá certo? O populismo de esquerda, ele alcança muita gente esclarecida, ou muita gente que entende que o Lula fez um bom governo no seu primeiro e segundo mandato, os da Dilma já não foram tão eficientes. Não, acho que o Lula fez muitos avanços, conquistas sociais, né? Mas o Lula também, ele caminha dentro de uma trilha populista de esquerda, né? E ele desperta também uma espécie de culto em torno dele, né? Um culto, o Salvador, aquele espírito messiânico que é normal na América Latina, comum, aliás, na América Latina, em torno das lideranças políticas. Uma espécie de Evita Peron, de bermuda, de calça comprida, né? O pessoal não suporta que eu diga isso. Mas você tem esse quadro. A esquerda crítica sabe que é assim. E quando isso é levado ao extremo, isso está por trás de uma crise de conflito, de falta de entendimento social. Eu não estou dizendo que nós precisamos pensar parecido, porque é necessário esses conflitos, essas polarizações, mas essas polarizações não podem frear o entendimento. E o que elas produziram na crise foi frear entendimento e convergência de pensamento. Aí eu vou para o Bolsonaro, e para a tua pergunta sobre os evangélicos dentro da ideia da geopolítica da religião, né, da geografia política da religião. Os evangélicos, eles abraçaram o Bolsonaro, atrás daquela agenda conservadora, família, enfim, princípios cristãos que o Bolsonaro diz que defende. As práticas são lá duvidosas dele, mas ele defende. A verdade é que os evangélicos, eles não têm no Brasil, Daniel, um projeto de país, politicamente. Os evangélicos não têm. Eles não têm uma visão de desenvolvimento para o país. Tá certo? Então, assim como eles caminharam com o Lula, esses eleitores do Bolsonaro hoje, defensores do Bolsonaro, é um sinal trocado. Era aquele camarada que abraçava o Lula 10 anos atrás, mas que se decepcionou e veio para a extrema-direita, né? E agora ele abraçou o Bolsonaro. E por que isso? Porque os evangélicos não têm um projeto de país. Não há uma construção dentro do povo evangélico, uma construção de país que possa representar uma cosmovisão cristã. Então aparece o Bolsonaro, debaixo do mesmo populismo de direita, no caso, um populismo de extrema-direita, reivindicando essa agenda cristã de muitas igrejas, também muitos católicos, né? E aí você tem uma espécie de convergência para lá extremada em torno dele, potencializada pelos discursos profundamente violentos. E essa é uma diferença em relação ao Lula e Bolsonaro. O Lula é populista, mas não é um homem pautado no discurso da truculência. Bolsonaro é populista baseado no discurso da violência. E isso baseado numa cultura de intolerância de muitos segmentos cristãos, você destampou essa espécie de esgotosfera do ódio que está pautado entre esquerda e direita e que tomou vários segmentos dos cristãos. E isso está fundindo-se na nossa crise política. Está entendendo? É uma parte da nossa crise política, porque esses evangélicos aí, baseados na defesa dos valores cristãos, eu estou falando desse grupo, eles abraçaram uma intolerância típica do populismo extrema-direita, que o Bolsonaro representa. Ambos os projetos são inviáveis para o Brasil, tanto o populismo da esquerda quanto esse populismo e a violência da extrema-direita são inviáveis. O país não suporta isso. É necessário que nós possamos repactuar, não estou falando que é necessário pensar parecido, não é possível isso, mas é necessário repactuar o país. Repactuar o país é saber que tu é diferente, pensa diferente, mas a gente precisa convergir naquilo que é comum. E o que é comum no Brasil? Justiça social, desenvolvimento. Isso é universal. Você está entendendo, Daniel? O que deve nos vincular é uma agenda universal. Nós precisamos de saúde pública, nós precisamos de educação, de trabalho,
formação boa de mão de obra, segurança. Essas agendas são as universais. O populismo de esquerda e direita criaram um recorte dentro dessas agendas universais e colocaram o conservadorismo, o progressismo da esquerda, o debate sobre sexualidade, que passou a ser mais importante sobre desenvolvimento e justiça social. E todos são debates importantes, viu? O conservadorismo é importante, o debate sobre progressismo e nova agenda no campo da sexualidade tem sua importância também, mas nada disso pode tomar uma agenda universal que deve reunir esquerda e direita, que é a agenda do desenvolvimento, é a agenda do emprego, a agenda da segurança pública, a agenda da educação e a agenda da manutenção do meio ambiente. Essas são agendas universais. Tanto a esquerda quanto a direita abandonaram isso. E aí, quem padece meio a essa crise é a justiça social, que vai se perdendo. Ok, professor, essa era a última pergunta. Quero agradecer aqui em nome de muitas pessoas do colegiado, em nome do CAGEL, por ter se disponibilizado, vir aqui fazer a live, responder as perguntas. Estamos muito agradecidos. Foram 1h40 de live, mas tivemos um público fiel que acompanhou do início ao fim. E muito obrigado. Se o senhor quiser dar algumas considerações finais antes de eu encerrar a live. Muito obrigado, CAGEL, Café Geográfico, aqueles que tiveram paciência de me ouvir. Minha ideia aqui não era fazer uma narrativa de autores, era conversar. Não é que essa narrativa de autores a gente faz em sala de aula, de teoria, mas era conversar, fazer uma reflexão mais informal. Então, eu acredito que foi cumprido o papel. Agradecer a vocês por aqui, Guilherme, Vitorino, a Kátia Rangel, todos estiveram por aqui, o João. Então, agradecer e me colocar à disposição de vocês aqui. A hora que precisarem, pode falar comigo. Tá bom, galera? Um grande abraço. Um abraço. Valeu, professor. Tchau. Fala aí.